em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde as montanhas se erguiam como sentinelas antigas e os rios cantavam canções esquecidas, vivia Larissa Mendes. Ela tinha apenas 19 anos, mas seus olhos castanhos carregavam o peso de uma alma muito mais velha. Larissa era filha única de uma família conservadora, onde as tradições eram lei, e os segredos eram enterrados mais fundo que as raízes das árvores centenárias. Seu pai, um homem rígido, chamado Antônio, trabalhava como comerciante na feira local. Sua mãe, Dona Maria, passava os dias tecendo rendas e orando pela salvação da família. Larissa sempre foi uma sonhadora. Desde criança, ela escapava para os campos abertos, colhendo flores silvestres e imaginando mundos além das cercas de arame farpado. Mas seus sonhos colidiam com a realidade dura da família. Aos 17 anos, ela se apaixonou por um rapaz da cidade vizinha, um músico chamado Rafael, que tocava violão nas noites de luar. Eles se encontravam em segredo, trocando promessas sussurradas sob as estrelas. Mas o segredo não durou. Antônio descobriu as cartas de amor escondidas no quarto de Larissa e, em um acesso de fúria, acusou-a de desonrar a família. Você é uma vergonha. Uma menina como você, se envolvendo com um vagabundo. Saia da minha casa e nunca mais volte, gritou ele, sua voz ecoando pelas paredes de taipa da casa simples. Larissa implorou, chorou, mas nada adiantou. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas, virou o rosto, incapaz de desafiar o marido. Com apenas uma mochila nas costas, contendo algumas roupas velhas e um colar de prata que fora de sua avó, Larissa foi expulsa para a noite fria. O ano era 2025, mas naquela região remota, o tempo parecia parado no século passado. Ela vagou pelas estradas de terra, o vento cortante batendo em seu rosto. A chuva começou a cair, fina e insistente, transformando o caminho em lama. Sem dinheiro, sem amigos próximos, Larissa não tinha para onde ir. Lembrou-se então de uma lenda antiga que ouvia desde pequena, o barraco amaldiçoado. Era uma cabana abandonada nas profundezas da mata, a uns 10 quilômetros da cidade. Diziam que fora construída por um escravo fugido no século XIX, que amaldiçoou o lugar antes de morrer de fome. Fantasmas, espíritos malignos, desaparecimentos. As histórias variavam, mas todas concordavam. Ninguém em sã consciência entrava ali. Desesperada, Larissa decidiu que o barraco seria seu refúgio temporário. Melhor um fantasma do que a rua, pensou ela, apertando o passo. A mata fechava-se ao seu redor, os galhos das árvores parecendo mãos esqueléticas estendendo-se para tocá-la. O som de corujas e o farfalhar de folhas a faziam tremer, mas ela prosseguiu. Após horas de caminhada, avistou a silhueta decadente do barraco. Paredes de madeira podre, telhado furado, envolto em trepadeiras que pareciam veias pulsantes. Ela empurrou a porta rangente e entrou. O ar era úmido e cheirava a mofo e terra molhada. No centro, uma mesa quebrada e um colchão velho coberto de poeira. Larissa acendeu uma lanterna improvisada com o celular. A bateria estava baixa e se encolheu em um canto, abraçando os joelhos. Lágrimas quentes rolavam por seu rosto enquanto ela se perguntava como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. Por que eu? O que eu fiz de errado? Sussurrava para si mesma. Enquanto isso, a 10 quilômetros dali, em uma fazenda isolada chamada Sítio das Sombras, vivia Eduardo Silva. Aos 45 anos, Eduardo era um homem solitário, marcado pelas cicatrizes da vida. Alto, com cabelos grisalhos e barba espessa, seus olhos verdes escondiam uma tristeza profunda. Ele herdara a fazenda de seu pai, que morrera em um acidente com um trator anos antes. Sua esposa, Clara, o abandonara há uma década, levando consigo o filho pequeno, alegando que a vida no campo era sufocante. Desde então, Eduardo vivia sozinho, cuidando das vacas, plantando milho e evitando o mundo. Ele passava as noites, lendo livros antigos à luz de uma lamparina, ou simplesmente olhando para o céu estrelado, questionando o destino. Por que eu continuo aqui, para quê? Murmurava para as sombras. A solidão o consumia. Mas ele a aceitava como uma companheira inevitável. Naquela noite chuvosa, Eduardo ouviu um barulho estranho vindo da mata. Seus cães latiram furiosamente, e ele pegou sua espingarda velha, saindo para investigar. Provavelmente um animal selvagem, pensou, mas algo o impulsionava para mais longe, como se uma força invisível o guiasse em direção ao barraco amaldiçoado. A chuva caía torrencial agora, transformando o chão em um pântano.
Eduardo caminhava com cuidado, a lanterna cortando a escuridão. Ele conhecia bem a lenda do barraco. Sua avó contava histórias aterrorizantes sobre espíritos que arrastavam os intrusos para o além. Mas Eduardo não acreditava em fantasmas. Para ele, os verdadeiros demônios eram os que habitavam o coração humano. Ao se aproximar do barraco, viu uma luz fraca piscando pela janela quebrada. Alguém está lá dentro, murmurou, apertando a espingarda. Com o coração acelerado, ele empurrou a porta devagar. O rangido ecoou como um lamento. Lá dentro, Larissa se encolheu ainda mais, o terror paralisando-a. Quem tá aí? Gritou ela, a voz trêmula. Eduardo ergueu a lanterna, iluminando o rosto pálido da jovem. Seus olhos se encontraram, e por um momento, o tempo parou. Ele viu o medo puro em seus olhos, misturado com uma vulnerabilidade que o tocou profundamente. Ela era linda, mesmo suja de lama, e com os cabelos desgrenhados. Uma beleza natural, como as flores que brotam após a tempestade. Calma, moça. Não vou te machucar, disse Eduardo, abaixando a espingarda. O que você está fazendo aqui? Esse lugar é perigoso. Larissa hesitou, mas algo na voz dele, grave, mas gentil, a fez confiar. Fui expulsa de casa, não tenho para onde ir. Por favor, não me denuncie. Eduardo sentiu uma pontada no peito. Ele conhecia bem a dor do abandono. Venha comigo. Minha fazenda não é longe. Você pode ficar lá até se ajeitar. Ela olhou, surpresa. Por quê? Você nem me conhece. Porque eu sei como é se sentir sozinho no mundo, respondeu ele simplesmente. Larissa aceitou a mão estendida e saiu do barraco. Enquanto caminhavam de volta, a chuva diminuía, e um arco-íris tímido surgia no horizonte. Mas dentro do barraco, algo se mexeu nas sombras. Uma presença antiga, observadora. Nos dias seguintes, Larissa se instalou na fazenda de Eduardo. Ele a acomodou no quarto de hóspedes, limpando-o pela primeira vez em anos. A casa era simples, mas acolhedora, paredes de adobe, móveis de madeira rústica, e um fogão a lenha que exalava o cheiro de pão fresco. Eduardo era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam volumes. Ele cozinhava para ela feijão tropeiro, pão de queijo, e a ensinava sobre a fazenda. Aqui, a terra é nossa mestra, dizia ele, enquanto plantavam semente no solo fértil. Larissa, por sua vez, trazia vida àquele lugar morto. Ela limpava a casa, cantava canções antigas enquanto trabalhava e aos poucos abria seu coração. Contou sobre sua família, o amor proibido, a expulsão. Eduardo ouvia em silêncio, seus olhos revelando empatia. Eu perdi tudo também, confessou ele uma noite, sentados na varanda sob o céu estrelado. Minha esposa me deixou, levou meu filho. Acho que eu era muito fechado, muito preso à terra. Larissa tocou sua mão. Você não é fechado, você é forte e gentil. Um laço se formava entre eles, sutil como o orvalho da manhã. Mas o barraco amaldiçoado não fora esquecido. Larissa tinha pesadelos, vozes sussurrando seu nome, sombras se movendo. Eduardo atribuía ao trauma, mas ele também sentia uma inquietação crescente. Uma noite, enquanto Larissa dormia, Eduardo ouviu um chamado. Saiu para a mata e encontrou o barraco novamente. Dentro, encontrou um diário antigo, escondido sob o chão podre. As páginas amareladas contavam a história de um escravo chamado Joaquim, que amaldiçoara o lugar após perder sua amada para a crueldade dos senhores. Aquele que entrar aqui carregará minha dor, até encontrar redenção no amor verdadeiro. Lia-se. Eduardo guardou o diário, intriga com o tempo. Estranhos eventos começaram, as vacas adoeciam sem razão, as colheitas murchavam, e Larissa via aparições, uma figura etérea, um homem com correntes nos pulsos. Eduardo, algo está errado. O barraco, a maldição é real, disse ela tremendo. Ele abraçou. Vamos enfrentar isso juntos. Eles retornaram ao barraco. Lá, confrontaram o espírito de Joaquim. Em uma visão compartilhada, viram sua história, amor perdido, sofrimento, vingança. A maldição só acaba quando dois corações partidos se curam mutuamente, sussurrou o espírito. Larissa e Eduardo se olharam, percebendo que seu encontro não fora acaso. Eles se beijaram pela primeira vez, selando um amor nascido da dor. A maldição se dissipou, o barraco desmoronou em poeira. Anos depois, Larissa e Eduardo casaram-se. A fazenda floresceu. E eles tiveram uma filha, Clara, em homenagem à esposa perdida, mas agora simbolizando esperança. A história deles se tornou lenda, como o amor venceu a maldição. Mas no fundo, sabiam que a verdadeira maldição era a solidão, e o antídoto, o coração aberto.